Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia! Hoje é dia 13 de janeiro de 2023 e esse é o Diário Econômico Original. Eu sou Eduardo Vilarim e esse é meu último dia cobrindo as férias do apresentador, Marco Caruso, que volta na semana que vem mais renovado do que nunca. Foi um prazer analisar a economia doméstica e internacional com vocês. Começando pelo cenário externo, os preços ao consumidor dos Estados Unidos vieram basicamente dentro da expectativa dos investidores, com o número cheio vindo melhor quando comparado com o cenário de novembro. E essa inflação mais baixa foi o principal motivo para o risco lá fora. Com menos inflação, o juro básico projetado pelo mercado nos Estados Unidos, lá para o final de 2024, caiu de 4,2% para 4,1%. E para ajudar, o presidente do Fed de Filadélfia, o Patrick Harker, afirmou em seu discurso que o Banco Central deveria passar a elevar a taxa de juros em 25 bips nas próximas reuniões. Ainda assim, nós economistas esperamos que o Powell seja um pouco mais cauteloso quanto aos riscos de inflação à frente. O headline pode até ter sido melhor, mas a medida do núcleo acelerou em termos marginais, uma consequência clara do avanço nos preços dos serviços. No geral, a recuperação das commodities e a depreciação do dólar tendem a arrefecer parte dos preços de energia, mas os preços dos aluguéis devem seguir pressionando o índice por algum tempo. Ou seja, o Fed pode até alterar o ritmo das altas para 25 bips, mas os juros tendem a permanecer acima de 5% por mais tempo. Por aqui, basicamente dois tópicos movimentaram os mercados. Pela ótica da bolsa, os investidores tiveram mais tempo de assimilar as inconsistências contábeis da Americanas. Os papéis da empresa chegaram a pressionar o Ibovespa com queda de quase 77%, e mais especificamente, o setor do varejo como um todo, mas a Magazine Luiza conseguiu se desvencilhar e fechou o pregão no positivo. Já pela ótica da moeda, o real teve um dos maiores ganhos entre os seus pares. Os contratos do dólar futuro chegaram a tocar os R$ 5,10, mas fecharam o pregão com queda de 0,97%, cotados a R$ 5,13. O mercado acompanhou com afinco os esforços da equipe econômica para apresentar as medidas que visavam ali equilibrar as receitas com as despesas. Em termos mais gerais, o time apresentou 36,4 bi vindos da reestimativa das receitas, 83 bi das receitas permanentes, 73 bi das receitas extraordinárias e 50 bi viriam da redução das despesas. Despesas essas que inclusive ficam a cargo da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Mas ficou claro que o objetivo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era tentar balancear a economia com a política. Por exemplo, a própria reoneração do IPI ficou para depois. Outro ponto que chamou a atenção foi a reoneração da gasolina em março, que já era dada como certo, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a mencionar que o retorno do imposto está condicionado ao novo comando da Petrobras. Sendo assim, colocou no radar a possibilidade de um superávit primário de 11 bilhões. Mas indagado pelos jornalistas, que perguntaram se o governo não teria dificuldades em sustentar o plano, recuou um pouco e abriu margem para um déficit de até 1% do PIB, o que ficaria estimado aí entre 90 a 100 bilhões para esse ano. Enfim, aguardamos os próximos capítulos dessa novela fiscal. Para hoje, o Banco Central fecha a semana divulgando o IBCBR às 9 horas. O IBCBR é uma espécie de acompanhamento mensal do PIB, então a nossa expectativa é de uma contração de 0,3% no número de novembro, já que o desempenho da indústria, do varejo e dos serviços vieram abaixo do esperado, confirmando então a nossa visão de queda de 0,3% do PIB no quarto trimestre de 2022. Na minha opinião, essa queda geral da atividade não é apenas fruto dos efeitos crescentes da Selic no tempo, que acabam encarecendo o crédito, mas também do aumento do comprometimento de renda das famílias. E o Banco Central define o comprometimento como a relação entre o valor correspondente aos pagamentos esperados para o serviço da dívida e a renda mensal das famílias. No fim, significa que os orçamentos andam mais apertados para o consumo. Por isso, temos que torcer para a inflação ceder. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.